Olá, meu nome é Juan, eu sou enfermeiro, eu tenho 32 anos, me formei em 2011 pela UFRJ. Hoje eu sou concursado, né, sou estatutário do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é o hospital da UERJ, e do IPPMG, que é o Hospital Pediátrico da UFRJ. Em ambos eu trabalho no CTI pediátrico. Estou aqui para falar sobre a saúde da criança, então a gente vai falar sobre pediatria e neonatologia. A gente vai começar por neonatologia, que é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil, a gente vê menos nos cursos técnicos, a gente acaba pegando muito de saúde da criança, até muito aquela parte de saúde coletiva. Então a gente vai pegar mais pesado em neonatologia, porque é o que a gente vê menos, tá? E aí, assim, vamos lá. A primeira coisa, talvez seja... Pode? A primeira coisa, talvez seja aquilo que o tempo todo a gente vai precisar usar, que é classificar esse RN de acordo com a idade gestacional. Não sei se vocês lembram exatamente, mas ao longo da gestação, a gente vai acompanhando no pré-natal, calculando a idade gestacional por semanas, tá? Existem algumas maneiras de calcular, que pode ser desde a data da última menstruação, ou a gente pode usar como a referência o exame da ultrassonografia, tá? E aí, isso é o que o enfermeiro lá no pré-natal, na saúde da mulher, vai fazer. Para a gente que trabalha na neonatologia, o que é importante é a gente saber qual é a idade que esse bebê tinha ao nascer, qual era a idade gestacional dele. Por quê? Para a gente classificar ele de acordo... para classificar a prematuridade dele de acordo com a idade gestacional. E aí daqui a pouco a gente vai ver por que isso é tão importante, tá? Então, de acordo com a idade gestacional, a gente pode classificar ele em pós-termo, a-termo ou pré-termo, tá? Essas são as três grandes classificações. E aí dentro dessas três classificações tem subclassificações. Pois bem, vamos primeiro entender essas três classificações. O a-termo é a criança que nasceu na idade gestacional adequada, tá? Então, o a-termo, ele vai desde 37 semanas até 40 semanas e 6 dias, tá? Aqui a gente pode dividir em a-termo inicial e a-termo inicial e a-termo tardio. O a-termo tardio, ele é aquele que vai nascer entre 41 e 42 semanas, tá? Quem é o pós-termo? É aquele que nasceu após o período que a gente classifica como adequado, que é aquele que nasce depois de 42 semanas, tá? Então, se essa mulher, ela completa 42 semanas e não entrou em trabalho de parto, ela vai para a maternidade e aí ou vão induzir o parto nela ou vão fazer uma cesárea, a depender do quadro da criança, tá? Quando atinge aqui o que a gente chama de a idade de a-termo inicial, o pré-natal ele passa a ser semanal. Porque a qualquer momento essa mulher pode entrar em trabalho de parto ou o bebê entrar em uma condição clínica que a gente chama de sofrimento fetal. Que assim, ele começa a ter uma demanda de oxigênio, de nutrientes e tudo mais, que esse corpo da mulher pode não conseguir oferecer, tá? E tem o outro grande grupo, que é o grupo que vai ser especialmente importante para a gente, que são os pré-termos, tá? Que o pré-termo é aquilo que a nossa vida toda a gente chamou de prematuro, tá? Que é aquele que nasceu antes da idade adequada. Tem o prematuro tardio, que é aquele que nasce entre 34 e 36 semanas, e que é uma criança que, de maneira geral, pode até nascer um pouquinho mais cansada, mas nasce bem. Eita, passei. Foi.
Tem o moderadamente prematuro, que é uma criança que nasce entre 32 e 33 semanas. O muito prematuro, que é o que nasce entre 28 e 32 semanas. E o prematuro extremo, que é aquele que nasce abaixo de 27 semanas. São duas coisas importantes. Esses dois grupos daqui, o muito prematuro e o prematuro extremo, né, o extremamente prematuro, são crianças que vão ter muita dificuldade de adaptação extrauterina. E aquela criança vai ficar muito tempo na UTI neonatal, que provavelmente vai precisar entubar, porque ele ainda não atingiu a maturidade dos órgãos, tá? Aqui, principalmente o prematuro tardio, de maneira geral, ele fica um tempinho lá na unidade neonatal, mas ele fica bem. Juan, por que esse bebê daqui costuma ficar bem? Nós temos um hormônio que vocês já devem ter ouvido falar, que é o surfactante. Vocês já ouviram falar dele ou não? Então, o surfactante é o hormônio que é responsável por fazer o amadurecimento do pulmão. Ele faz o que a gente chama de aumentar a complacência pulmonar. Complacência é elasticidade, tá? Então, o nosso pulmão ele é elástico, né? Então, quando a gente inspira, ele estica, quando expira, ele dá uma contraída, ele murcha. O bebê ele tem um pico de surfactante por volta da 35ª semana. Então, por isso que essa criança que nasce com 34 a 36 semanas, ela costuma se adaptar bem. Por outro lado, essas crianças que estão aqui abaixo, elas ainda têm uma produção muito pequena de surfactante. Então, é o que a gente fala, esse pulmão ainda não está maduro. É um pulmão que é duro, então ela vai ter muita dificuldade de respirar e trocar oxigênio, tá? Então, esses bebês daqui, eles vão depender muito de tecnologia. Óbvio que hoje esses bebês conseguem sobreviver, porque nós temos muita tecnologia. Mas há muitos anos atrás, na década de 90, era muito difícil um prematuro extremo sobreviver. E quando sobrevivia, assim, tinha inúmeras sequelas, tá? Uma outra coisa que é importante vocês já ouviram falar em aborto espontâneo, né? Que é quando, por algum motivo, essa mulher expele o feto. Qual é a diferença entre um aborto espontâneo e um nascimento prematuro? Vocês sabem? Então, teve uma mudança na legislação, mas na legislação não, no protocolo do Ministério da Saúde, mas é basicamente de acordo com o peso e idade gestacional. Abaixo de 500 gramas ou abaixo de 20 semanas. Costuma ser aborto e maior que isso é um nascimento prematuro. E a grande importância disso, na verdade, é meramente burocrática. Então, se é um bebê prematuro, a gente precisa preencher alguns papéis, como a DNV, a Declaração de Nascido Vivo. Se é um aborto, não precisa disso, tá? E se tem DNV, a gente precisa sepultar. Se é um aborto, não precisa enterrar, tá? Isso. Se for espontâneo, precisa. Não, aborto espontâneo. Aborto que ele pode ser espontâneo ou provocado. Sim. Não precisa sepultar, não precisa enterrar. Ele pode ir, por exemplo, para anatomia patológica, tá? Quando é um nascimento prematuro, a criança nasceu prematura e morreu, aí precisa sepultar. Acima de 20 semanas ou acima de 500 gramas. Tá? Qualquer criança que nasce acima desse corte, se vier a falecer, precisa sepultar. Já nasceu morto, mas que é o que a gente chama de natimorto. Mas nasceu abaixo desse corte, precisa de enterro.
tá? Existe uma outra classificação que a gente usa para o RN, que é a classificação segundo peso, tá? Que ele vai ser macrossômico, normal, baixo peso, muito baixo peso e extremo baixo peso. Eu estou aqui falando uma série de coisas, mas a gente tem que ter em mente assim, tem coisas que quando a gente for estudar para o concurso, a gente tem que estudar e entender. Tem coisas que a gente tem que decorar, tá? Essas classificações a gente decora. E quando a gente decora, tudo aquilo que a gente vai deixar para decorar, a gente deixa para decorar na semana da prova. Então, se vocês estão com tempo, vocês vão estudando as outras coisas. O que tem que decorar, vocês vão marcando tudo e aí deixam para decorar tudo na semana da prova. Por quê? Se vocês não trabalham com isso, se vocês ficarem martelando muito isso daqui, vocês vão decorar agora e vão esquecer daqui a pouco. Então, é uma perda de tempo. É importante vocês entenderem. O que é importante de agora? Esses 3 próximos slides, a gente vai falar de classificação. Então, tem que saber que tem uma classificação segundo a idade gestacional, tem uma classificação segundo peso, que aí ele pode ser macrossômico, normal, ou as classificações de baixo peso. Macrossômico é aquele que é acima de 4 quilos, que nasce acima de 4 quilos. O normal é entre 2,5 kg, né? 2 kg, 501 e 4.000 gramas. Baixo peso é aquele que nasce abaixo de 2.500 gramas. Muito baixo peso é aquele que nasce abaixo de 1.500 gramas. E extremo baixo peso é aquele que nasce abaixo de 1 kg, abaixo de 1.000 gramas. Tá? E a outra classificação que é importante para a gente, que é a classificação do peso segundo a idade gestacional. Que aí é aquele termo que vocês com certeza já ouviram falar, que é o PIG, GIG e AIG. Tá? O que é o PIG? Pequeno para a idade gestacional. O que é o GIG? Grande para a idade gestacional. E o AIG é adequado para a idade gestacional. Diferente daquela classificação do peso, não existe valor absoluto. Para cá, né? Não existe valor absoluto. Aqui o peso você tem valor, tá? O PIG, GIG e AIG, mandatoriamente, a gente precisa dessa curva, tá? Então, vou fazer aqui uma curva hipotética. E aí, aqui, qual é a lógica de funcionamento dessas curvas? Aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, mas tem aqui a idade gestacional, na horizontal. Então, tem aqui, ó, 20, 22, aí papapá, aí, sei lá, 30, papapá, e, sei lá, 38. E aqui tem o peso. Aí vamos colocar aqui papapá. Aí vamos colocar aqui 1.000. Vamos colocar aqui, sei lá, 1.500. 2.000. 2.500. E 3 quilos. A classificação vai variar de acordo com o peso para a idade. Então, aqui nessa curva que eu fiz de maneira aleatória, então vamos dizer que uma criança que nasce com 22 semanas, com 20 semanas e que tem 1.000 gramas, ela estaria aqui mais ou menos no AIG. Certo? Que aí a gente faria assim e assim.
se uma outra criança nasce com 1.000 gramas com 22 semanas, ela já seria PIG, tá? Mesma coisa acontece aqui, sei lá, 2 quilos. Aqui nesse exemplo ainda estaria IG, mas aí vindo para cá, para 30 semanas, por exemplo, aí já estaria pequeno para a idade gestacional. Aqui com 3 quilos, aqui estaria PIG, aqui estaria IG e aqui estaria DIG. Tá? Então, essa classificação de PIG, DIG e IG, a gente vai precisar ou de uma tabela ou que tenha uma curva. E aí é muito semelhante àquela curva de crescimento que a gente vê no calendário de vacinação, tá? É um valor relativo. Na prática, o que importa mais? Esse gráfico do que os outros, tá? Por quê? A classificação do que os outros não, do que o outro. Essa classificação daqui, muitas vezes ele vai ter um peso baixo porque ele nasceu prematuro. E aí, conforme ele for crescendo, ele vai ganhando peso e tudo bem. Mas uma criança que nasce PIG, isso pode supor que ele teve alguma restrição de crescimento dentro do útero materno, que pode ter sido por uma infecção materna, por um quadro agudo de desnutrição, enfim, tá? Por algumas coisas. Então, quanto idade é mais preocupante uma criança que nasce PIG, por exemplo, do que uma criança que nasce com baixo peso, tá? Existe um outro cuidado, que isso daí é muito comum cair em prova. Não sei se vocês já ouviram falar. Criança de mãe diabética geralmente nasce gordinho, nasce GIG. Vocês sabem por quê? Nunca tiveram curiosidade? Uhum. Eu sei, porque também tem gente que é diabético e sente uma fome. Então, vamos lá. Primeira coisa o diabetes gestacional, ele costuma ser um diabetes tipo 2, tá? O diabetes de tipo 2 é o diabetes que é resistente à insulina ou é aquele que a gente chama de insulino dependente, que é um pâncreas que não produz insulina? É resistente, é o diabetes tipo 2, tá? Então, quando é um diabetes tipo 2, o que acontece? O pâncreas começa a produzir insulina, só que o seu corpo não puxa o açúcar para dentro do músculo, certo? Então, no sangue, se você for coletar o sangue dessa mulher para medir, vai ter açúcar alto e insulina alto, certo? E aí, o que acontece? A insulina, ela faz o que a gente chama de relação de retroalimentação, ou estimulação, né, positiva, para o hormônio do crescimento. Então, se você tem muita insulina no seu corpo, você libera muito hormônio do crescimento. Por outro lado, se você tem pouca insulina no seu corpo, você produz menos hormônio do crescimento. Isso explica, por exemplo, porque aqueles países ou comunidades mais pobres da África, as pessoas são tão mais baixas. Agora, assim, se a gente for ver, vai ter Copa do Mundo. Se a gente for ver as seleções, as seleções africanas, de maneira geral, eles têm uma estatura mais baixa do que os povos europeus. Por quê? Porque a fome é muito comum na África. Principalmente aqueles países mais pobres, né? Senegal, Nigéria, nanana. A África do Sul não é tão pobre, então você já não vê tanta diferença assim, tá? Pois bem, então como essa mulher fica a gestação toda com a insulina muito alta, ela produz muito hormônio do crescimento e esse bebê ele vai nascer aqui, ó, GIG. Então ele não nasce grande porque ele tem muito açúcar.
Ele nasce grande porque tem muita insulina circulando e essa muita insulina produz muito hormônio do crescimento. Tá? Eu tive diabetes gestacional. É. E isso. Mas eu fiz tratamento com dieta. Não precisei tomar. Ah, sim. E a sua filha nasceu grandinha? Mas normal. Mas foi 48 centímetros. Sim. 3 quilos de Sim. 240. Mas você manteve o açúcar controlado, né? Fiz toda uma dieta rigorosa. É. Agora não tem que tomar insulina. Sim. Mas quando a mulher começa a descompensar a insulina, aí acontece tudo isso. O que é diferente, por exemplo, uma mãe que já é diabética tipo 1 não vai ter nada disso. Por quê? Porque não vai ter muita insulina circulando no corpo. Ela vai ter que injetar insulina, mas porque o pâncreas não produz. Tá? Então, não se aplica a uma mulher com diabetes tipo 1. Tem um outro cuidado também que, como vocês não trabalham em neonatologia, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas toda criança, principalmente que é filha de mãe diabética e nasce GIG, nasce grande para a idade gestacional, a gente precisa ficar fazendo o controle glicêmico, ficar insulina de hora em hora. Vocês sabem por que disso? Porque a criança pode desenvolver diabetes ou não? Não. Vamos lá. Essa mãe diabética, ela tem muita insulina e muita glicose, certo? No sangue do bebê tem muita insulina e muita glicose, certo? Quando essa criança nasce, ela ainda tem no corpo muita insulina e muita glicose, certo? Só que a insulina, ela demora para ser consumida pelo corpo. Então, essa insulina joga a glicose toda para dentro do músculo da criança e a insulina continua alta. Então, ele começa a fazer hipoglicemia. É como se eu pegasse aqui vocês e começasse a fazer insulina para vocês. É mais insulina do que vocês têm açúcar para colocar para dentro. Então, ele tem um risco muito grande de fazer hipoglicemia nas primeiras 6 horas. Então, a cada hora, a gente faz aquela função de calcânio para ver o HGT dela, né? A glicemia capilar desse bebê. Isso. Aí é um bebê que muitas vezes só o leite materno, nesse primeiro momento, não vai dar conta. Muitas vezes a gente precisa dar um complemento para ver se sobe um pouquinho o açúcar. Depois, vida que segue. Principalmente se esse bebê nasceu de cesárea. Que aí demora um pouco para a mãe começar a produzir leite. Tá? Produzir não, para começar a liberar o leite. Ok? Agora nós vamos para uma parte um pouco mais de exame físico. E aí aqui eu não vou pegar aquelas coisas de exame físico, céfalo-caudal, porque nós temos menos tempo do que o professor lá de semiologia que vai falar de exame físico do adulto. Aqui a gente vai focar um pouquinho nas peculiaridades da criança, tá? Então, a primeira coisa que a criança tem, que todo mundo fala, desde a nossa avó até o professor, são as fontanelas ou as moleiras, tá? São 2 fontanelas que nós temos, a bregmática e a lambdoide. A bregmática é anterior e a lambdoide é posterior, tá? A anterior, ela é bem maior e a posterior, ela é pequenininha. Qual é a função das fontanelas? Função anatômica. Sabe? Ou é apenas uma falha do corpo? Então, são 2 funções principais. A primeira é facilitar a adequação ao canal do parto. Então, como é aberto, consegue se adequar melhor ao canal do parto. Tá? É para facilitar o parto. O corpo humano, como todo mamífero, ele é feito para parir naturalmente. A cesárea é uma intervenção que, a princípio, não deveria ser a primeira opção de escolha. Tá? Então, a primeira coisa é facilitar o nascimento.
A segunda questão é que, principalmente no primeiro ano de vida da criança, ele tem um crescimento encefálico muito grande. Então, para quem tem filho ou convive com criança, irmão, primo, sobrinho, vê que a criança até 1 ano ela é muito cabeçuda. E, não é? E ela cai muito, porque a cabeça é grande, assim, é difícil de equilibrar aquela nave em cima do corpo. E aí, se ela não tivesse essas aberturas, ia acabar dificultando o crescimento do cérebro. Ia acabar limitando o crescimento do cérebro. Então, aqui, vocês já têm algum concurso em mente para fazer? Qual é o próximo que vocês querem fazer? Né? Tá para abrir. Se Deus quiser. O FRJ também vai abrir a qualquer momento, tá? E o salário é melhor. Não, assim, na verdade o salário do Pedro é melhor. Mas a UFRJ você progride mais o salário. Então, Aumenta ao longo do tempo. E assim, a União nunca vai faltar dinheiro para a União. Para o Estado eu já fiquei sem salário. Isso aí. Quando vocês forem fazer o concurso, tem uma coisa que é importantíssima vocês verem. É ver lá no final qual é a bibliografia. Porque tem resposta que vai mudar de acordo com a bibliografia. Eu já me ferrei por saber demais, tá? Porque eu sabia uma coisa que era super nova e tal, e o concurso pediu uma referência anterior, tá? Então, isso daqui é uma coisa que muda muito de acordo com a bibliografia, tá? A Wong, que é o principal livro de enfermagem pediátrica, fala isso daqui, que a bregmática ela pode fechar entre 1 e 2 anos, entre 12 e 24 meses, tá? Eu vou colocar aqui o nome. Tá? É o principal livro de enfermagem pediátrica. Por outro lado, o Ministério da Saúde fala que é de 9 a 18 meses. Ok? Aqui para a bregmática. Então, quando sair o concurso, vê lá na saúde, na parte de saúde da criança, se ele fala Wong ou se ele fala Ministério da Saúde. Tá? Se ele não fala nada, tem concurso que não vem a referência. E aí, vocês vão chutar na Wong ou no Ministério da Saúde? Sempre Ministério da Saúde. Se tem alguma coisa que tem uma política pública que norteie, sempre vai na política pública. Principalmente para concurso público, que tem que estar de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, tá? Mas esse é só esse que você botou? Só daqui, só da Fontanella, tá? Que é, inclusive, só da Fontanella anterior. A bregmática, né? Isso. A lambdoide, ela pode até nascer já fechada, mas ela tem até os 3 meses para fechar, tá? Tem uma outra coisa aqui. E se a Fontanella fechar antes do tempo? Se principalmente a bregmática fechar antes dos 9 meses, é possível que tenha que abrir cirurgicamente essa Fontanella. Por quê? Porque esse cérebro vai querer crescer e não vai ter como crescer. E aí pode abrir quadros tanto de atraso de crescimento e desenvolvimento, quanto de hipertensão intracraniana. Porque ele está crescendo, então não tem para onde ir, e aí começa a aumentar a pressão, tá? Você percebe quando fecha? Sim, a gente coloca o dedo. Sim. É. A gente fecha com quantos anos? Então? Entre 1 e 1 ano e meio. Assim, a minha filha tem 1 ano e 3 meses, já você coloca ali, tem um pontinho só aberto. Tem umas crianças que fecham. Dificilmente fecha antes de 1 ano, tá? Dificilmente. Mas o ideal, assim, a gente começa a se preocupar
quando passa de 2. O ideal é que feche até 1 ano e meio, mas a preocupação assim, você começa a se preocupar aí, talvez no neurocirurgião, se passa de 2 anos com a fontanela ainda aberta. Porque aí tem que ver se há algum problema de calcificação, tem outras coisas para ver, tá? E qual é a importância disso? Além de você ver se está aberto ou não, a gente examina a fontanela. Qual é o ideal dessa fontanela? Que ela esteja plana ou com uma depressão muito leve. Assim. O que é depressão muito leve? Você olha, você vê, visivelmente ela existe, mas é bem suave. Tá? Se está muito baixa, assim, se o osso, você vê o desenho daqui do osso, claramente, é sinal de desidratação. Tá? Por outro lado, se está abaulado, o que é abaulado? É estufado, é sinal de hipertensão intracraniana, que pode ser causado por meningite, hidrocefalia, essas questões. Então, se está deprimido, chegou uma criança lá na clínica da família com a fontanela deprimida, a primeira coisa você vai perguntar assim, pai, mãe ou responsável, essa criança tem feito xixi? Está com diarreia, vômito? Se está fazendo xixi, dificilmente vai estar fazendo xixi porque ela provavelmente vai estar desidratada. Diarreia e vômito para quê? Para saber se eles foram a causa da desidratação. E se está abaulada, aí a nossa primeira preocupação é meningite. Por quê? Porque é infecciosa. Então pergunta, teve febre ou outros quadros, convulsão nessas últimas horas? Sim ou não? Se teve convulsão, mas não teve febre, é possível de ser uma hidrocefalia, por exemplo. E aí, todos os casos tem que investigar e ir para a emergência. Mas no caso de ter febre associado, você já coloca direto ela em isolamento, tá? Agora a gente vai dar uma pausa e a gente retorna para o próximo bloco daqui a pouco.